Boa noite, boa noite. Vamos chegando aqui na nossa live de número 3 dessa semana aqui. Hoje nós vamos falar com o professor Thiago Bunin, tá? E o assunto vai ser atuação nos tribunais. Então vamos colocar aqui, ó, já até vou deixar aqui nos comentários para vocês, atuação nos tribunais. Atuação nos tribunais, tá bom. Só para a gente poder deixar o título da nossa live aqui para vocês, deixa eu fixá-la aqui, ó. Ótimo, beleza. Então já está aí para vocês, tá? Atuação nos tribunais. Esse é o título da nossa live aqui. Esse também é mais uma live do nosso workshop que está rolando. Workshop chamado Advogando na Crise. Então se você ainda não assistiu às aulas do workshop, é só você entrar no site advogandonacrise.com.br para você poder acessar as aulas do workshop, tá? A gente já está na aula de número 3, amanhã sai a aula de número 4. Então teve aula todos os dias, são aulas com muito conteúdo para vocês poderem aproveitar. Tem modelo, tem bastante coisa, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta que está aparecendo. Professor, pode colocar novamente as lives anteriores disponíveis? Tá no meu YouTube, tá? As duas lives que a gente fez, tanto ontem quanto antes de ontem, com o Dr. Fabiano Lopes, com o Dr. Marlon, elas estão salvas e estão no meu YouTube. E assim eu vou fazer com essa aqui também, se der certo. Por que eu falo se der certo? Porque vocês conhecem o Instagram. Às vezes não dá para salvar, às vezes fica ruim. Então eu vou tentar com essa live aqui também, por isso é importante que você fique. Mais visto que a live da Marília Mendonça. Vamos bater o recorde da Marília Mendonça. E hoje o tema que a gente vai falar é atuação nos tribunais com o professor Thiago Bunin. Antes disso, eu queria chamar o Dr. José de Andrade. Deixa eu ver se ele está aqui na live, para poder bater um papo aqui com a gente sobre o workshop. Deixa eu só ver se ele entrou. Acho que ele não entrou ainda. E o Dr. Thiago também não estou vendo por aqui. Então já ele chega aqui, aí a gente já chama os dois, tá? Só esperando eles conectarem aqui. Quando eles conectarem, a gente já começa. Só lembrando vocês, então, que na aula de hoje eu falei de um tema que apareceu muita pergunta para mim, que é: professor, eu não consigo entrar no presídio, eu não consigo entrar na delegacia. Tá? Na Defensoria Pública a gente também está com esse problema. E aí eu fiz uma aula completa falando para vocês como é que faz um requerimento para você atender um preso que está lá na penitenciária ou então no presídio. Deixa eu chamar o... Queria agradecer ele pela ideia, tá? Toda a ideia de fazer esse workshop chamado Advogando na Crise foi do Dr. José de Andrade. Então queria agradecer ele aí por ter feito o convite para que nós pudéssemos participar também do evento. Eu tenho certeza que está ajudando muita gente por aí, né, doutor? Deixar você... Professor Rodrigo, obrigado por me permitir essa participação. Obrigado mais uma vez de público por estar emprestando seu conhecimento, toda a sua prática, tudo aquilo que você traz de bagagem para esse nosso evento, que já é um absoluto sucesso, o Workshop Advogando na Crise. Estou muito feliz de ver todas as noites aí, né, o professor fazendo live, contribuindo para a galera. É nessa hora, é na hora realmente da guerra que a gente vê quem são os melhores combatentes. E o professor tem sido aí um baita combatente, ajudando na área penal, na área de processo penal. Eu sei que agora são muitas as dúvidas, então eu queria, de público, professor, agradecer por todo o seu esforço. O esforço das aulas obrigatórias, o esforço dessas lives, ocupando aí, né, o seu período que podia estar descansando, podia estar trabalhando em outros afazeres, para emprestar o seu conhecimento. Eu não quero tomar tempo, na verdade, a estrela da noite aqui vai ser o professor convidado, junto com o professor Rodrigo. A minha participação aqui é só para lembrar todos os presentes de assistir às aulas obrigatórias do nosso workshop. Aula 1, 2 e 3 já estão liberadas, já estão lá no site específico, é só ir em advogandonacrise.com.br, você vai encontrar e assistam às aulas 1, 2 e 3. Por quê? Porque amanhã nós já vamos liberar a aula 4. E aí, essas aulas elas vão ficar disponíveis só até domingo. Tem gente falando, até domingo eu assisto. Meu amigo, vai chegar domingo, você não vai assistir, essas aulas vão sair do ar, e eu já estou vendo na segunda-feira você mandando direct para o professor Rodrigo. Pelo amor de Deus, deixa eu assistir. E infelizmente isso não vai ser possível, porque se tem uma palavra que rege a nossa vida, e acho que por isso até que a gente se identifica, é a integridade. Isso nós estamos falando, estamos anunciando desde segunda-feira. Assista durante essa semana, que na segunda-feira essas aulas não vão mais estar disponíveis, é porque elas não vão estar mesmo. Professor, era esse recado. Eu queria chamar o pessoal para assistir às aulas, eu queria chamar o pessoal para olhar todas as notificações do canal do Telegram, porque agora à noite mesmo eu vou disponibilizar lá material escrito. Já tem material do professor Rodrigo da aula de hoje, né, para quem quiser baixar. Que material que o professor colocou lá hoje, até para quem não está sabendo ficar sabendo? É o que eu estava falando agora com eles. Eu fiz um requerimento para um presídio ou para uma delegacia, dá para adaptar, para que você pudesse atender o cliente que está preso lá nas situações emergenciais que estão na portaria da ADPEM. Então é um requerimento. E até vou fazer um pedido.
Se você puder colocar lá no canal do Telegram, eu acabei esquecendo de chamar o pessoal do canal do Telegram. Então, se você puder colocar Legal. lá que a live está Não, rolando. vou colocar agora, nesse momento. E é o seguinte, eu sei que parece que hoje a gente está competindo aí com a live da Marília Mendonça, né? Exatamente. Infelizmente, aqueles que estão lá e não estão aqui, são aqueles que vão precisar do auxílio dos advogados que estão aqui, que estão Exatamente. ganhando conhecimento, que estão realmente se preocupando em aprender cada vez mais. Então, eu quero deixar os meus parabéns, os meus agradecimentos para todo mundo que está aqui também, tá? Vocês não vão chorar depois, quem vai chorar é quem não está ganhando conhecimento. Professor, boa noite aí, boa aula, tá? Eu vou estar acompanhando à distância. Fica com Deus. Maravilha. Obrigado. Abraço. Deixa eu tirar aqui, ó. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se o Dr. Tiago Bunin está por aqui. Já vou chamar ele aqui também para a gente não perder tempo da nossa live. 1 hora hoje vai ser pouco para a gente conversar. Dr. Tiago Bunin já está por aqui. Deixa eu chamar ele, convidando. Assim que ele aceitar, ele já entra aqui. A gente já vai direto para o tema. Vou deixar o professor Tiago Bunin se apresentar. Acredito que muita gente já conhece ele, que está por aqui. Ele é o nosso grande professor aí, que sempre está junto com a gente aqui, fazendo o curso do Pacote Anticrime. Uma das pessoas mais atualizadas que eu conheço, mestre em Direito Penal, também autor de 2 livros, né? O livro do Recurso e também o livro do Pacote Anticrime. Então, fera, vou deixar o Thiago da boa noite aí se apresentar também. Tudo bem, gente? Boa noite. É um prazer estar participando aqui no Criminal da Prática. Sempre estou por aqui junto com o Rodrigo Alvarez. Eu tenho 10% de participação do que ele tem aqui no Criminal na Prática, muito por causa do nosso curso do Pacote Anticrime. Deve ter aqui alunos da turma do PAC 1, PAC 2 e etc. E hoje estou podendo participar um pouquinho desse projeto maravilhoso do Zé, que o Rodrigo está junto com ele. Dr. Zé de Andrade é uma pessoa conhecida aí na internet por vocês, competentíssimo, vários cursos, muito bom na área civil, que é a área dele, e chamou o Rodrigo para entregar, junto com outras pessoas de peso, juízes civis, juízes trabalhistas, etc. E o Rodrigo aqui trazendo vários advogados para poder comentar e auxiliar vocês nesse momento de pandemia, como advogar na crise. E hoje a gente vai falar aí de um tema específico da advocacia criminal, né, Rodrigo? Sim, deixa eu aproveitar para tirar o comentário aqui. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou desativar o comentário para a gente poder bater esse papo aqui, para dar para concentrar, para ver todo mundo direitinho. Depois a gente abre no finalzinho, os 10 minutos finais aí, para poder o pessoal perguntar o que quiser perguntar. Qual que é a ideia aqui do tema que eu pedi para o Thiago desenvolver? Eu até pedi porque ele está fazendo uma atuação muito ativa nos tribunais agora, né? Teve já sustentação oral que ele foi fazer mesmo nesse procedimento aqui da quarentena. E eu vejo que uma dúvida inicial é como é que eu faço para ir fazer uma sustentação oral se tá tudo fechado, né? Tá tudo em quarentena. Como é que foi essa tua experiência lá, Thiago? Foi difícil? Bom, gente, foi muito interessante essa minha experiência, porque eu passei por um período verdadeiramente, assim, um período de transição aqui no meu local de atuação. Eu resido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, assim como o Rodrigo. E aqui no TJMS, no dia que eu fui fazer a sustentação oral, que foi uma terça-feira da semana passada, eles estavam ali praticamente terminando a implementação dos canais de videoconferência para que o advogado também fizesse a audiência por videoconferência. Eu não fiz a sustentação oral por videoconferência, mas todos os embargadores estavam lá. Então eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês como foi essa sustentação, que é muito diferente. Normalmente a gente faz a sustentação oral olhando no olho do desembargador, ali com o desembargador na tua frente, você podendo chamar mais a atenção dele. E eu fiz a sustentação oral olhando para um computador. Foi na sede do Tribunal de Justiça, Rodrigo, foi no plenário aonde os desembargadores normalmente estão, mas o que tinha ali eram 2 ou 3 servidores, um computador, e eu fiz a sustentação oral sentada, viu? Isso é outro detalhe. Normalmente a gente está acostumado a fazer a sustentação oral em pé, podendo se mexer, podendo balançar a mão. Eu sou tribuno também, faço júri, então estou acostumado sempre a falar de pé, sou professor, dou aula de pé, então eu tive... Primeira coisa, quando eu cheguei naquele ambiente, eu já tive que passar por uma adaptação, foi, poxa, vou fazer a sustentação oral sentado. Então isso é uma situação completamente diferente, né? Tem uma dificuldade a mais para quem não está talvez acostumado a fazer a sustentação oral, só algo básico, né? Que no púlpito, o púlpito ele fica colocado na tua frente de uma forma que você consegue consultar alguma leitura que você precisa fazer sem perder o controle de visão com os embargadores. Agora, sentado não. Se eu estou aqui sentado para olhar para uma folha, eu tenho que, né, completamente... Até nisso eu tive que pensar, nossa, tenho que estar com a sustentação oral na cabeça, os dados que eu não tinha na cabeça, me preocupei ali enquanto se preparava para poder estar com tudo na ponta da língua. Então, até essas circunstâncias, assim,
fáticas de composição cênica, sabe, Rodrigo? A gente tem que estar preparado nesse momento. Exato. Nós aqui na Defensoria Pública, a gente tem os defensores específicos que atuam no tribunal, né? Nós fazemos atuação em primeiro grau, eles atuam em segundo grau, mas o que a gente faz aqui bastante é o tribunal do júri, né? Então a gente atua em todos. Não está tendo agora, está tudo suspenso, mas eu entendo essa aflição de você ter que falar sentado, porque é muito difícil, né? Para quem gosta de se mexer, Sim. gosta de falar. Bom, antes da gente entrar nos vídeos, o Thiago, quando me falou isso, eu achei incrível aqui trazer hoje para vocês a atuação mesmo, para vocês poderem ver como foi alguns trechinhos da atuação dele ali no tribunal. Eu queria falar, antes disso, voltando um pouquinho no assunto, falar do HC. Tá? Eu estava assistindo a sua aula Vamos falar disso. Semana passada, semana retrasada. Não sei se você tem uma sequência aí que você quer utilizar ou eu vou perguntando aqui para você. O que você prefere? Não, eu acho interessante a gente começar falando disso, né, Rodrigo? Tem dois pedidos interessantes para você fazer para aquele teu cliente que está recluso, que está privado da liberdade, nesse momento, em virtude da pandemia instaurada pelo coronavírus. Até já vou aqui de início tirar qualquer tipo de medo de vocês ou qualquer tipo de recessão, é isso que eu vou falar, porque na aula da semana passada, quando eu disse de pedido de liberdade provisória, de pedido de prisão domiciliar para quem estava preso ali em virtude da pandemia, teve muita gente que chegou e falou: poxa, professor, mas eu pedi no tribunal da minha cidade e não consegui, eu pedi para o juiz aqui e não deu certo. Gente, aqui, ó, de cabeça, o doleiro dos doleiros, lá na Lava Jato, foi solto por uma decisão do ministro Rogério Schietti. Eduardo Cunha foi solto. Aqui no estado, a gente teve também um político que estava preso há 2 anos já, foi solto em virtude do coronavírus. Em âmbito nacional, em se tratando de crime de violência ou grave ameaça, porque a gente sabe, né, que aquelas resoluções do CNJ e recomendações do CNJ, só citar para quem não está muito por dentro ainda disso, teve uma recomendação de número 62 do CNJ, que é o fundamento principal do seu pedido de liberdade. O Rodrigo deve estar falando dela aqui durante toda a semana. Essa recomendação CNJ número 62, lá nessa recomendação, no artigo 4º e 5º, você tem o fundamento para os seus pedidos de liberdade, tanto para preso provisório, quanto para preso também definitivo, beleza? Então você vai lá no artigo 4º e 5º, só que você vai ver que esse artigo 4º e 5º faz uma ressalva a quem está preso ali por crime com violência ou grave ameaça. Como que você vai combater esse argumento? Poxa, até o João de Deus, que já tem 2 condenações, ele já tem 2 condenações, não transitadas em julgados, mas 2 condenações de primeira instância. 40 anos de pena e outras 9 acusações, ele tem outros 9 processos em trâmite, todos por estupro, então crime com violência ou grave ameaça, um dos crimes de pena abstrata mais graves da nossa legislação. Inclusive, a pena abstrata do estupro é maior do que a pena do homicídio. Se você tem um cliente, por exemplo, que responde por homicídio, que responde por estupro, você pode até fazer essa ponderação, que a pena abstrata do estupro, que soltou o João de Deus, é maior do que essa do teu cliente. Se eu considerar ainda, né, que o crime imputado por João de Deus tem concurso ali, porque são vários, esses 2 processos aí que ele tem condenação, salvo engano, são 10 vítimas. Então tem concurso, se eu for juntar a pena abstrata, é muito maior do que a acusação, certamente, do cliente que você tem no teu escritório, para poder mostrar que, olha, até para os crimes com violência ou grave ameaça, tem que ter uma flexibilização nesse momento em virtude da pandemia. Então, esse pedido, Rodrigo, pode ser feito tanto em primeira instância, sempre me perguntam, Thiago, primeira, segunda instância, qual instância? Depende. Se o processo está em primeira instância, esse pedido é feito em primeira instância para evitar supressão de instância. Tá? Eu tive, Rodrigo, no meu escritório, esse problema em um dos casos em que eu estava discutindo uma questão de prisão domiciliar no STJ, tá? Fiz esse pedido para o ministro do STJ e ele disse, olha, há supressão de instância nesse caso. Você precisa voltar e pedir nas instâncias de origem. Eu já tinha um HC no TJMS também de um outro fato, fiz esse pedido também no Tribunal de Justiça na segunda instância e tomei a mesma advertência. Olha, esse pedido precisa ser feito na origem. Então, vamos lá. Primeira dúvida, em que instância que eu vou fazer esse pedido de liberdade? Ainda que hoje nosso objetivo seja falar das atuações dos tribunais, não comece a pedir, tá, a prisão domiciliar do seu cliente na instância dos tribunais se isso não foi pedido na origem. Peça na origem. Eu fiz o pedido na origem. Era isso que a gente estava até comentando aqui nas lives passadas. Perguntei para o Marlon também como ele estava fazendo, para o doutor Fabiano Lopes. E
todo mundo estava tendo essa cautela também. Aqui na Defensoria a gente também levou, a gente começou tentando peticionar através de um HC, para quem já tinha algum pedido de liberdade, a gente começou a ter esse problema da supressão de instância, e aí meio que a gente formalizou todos os pedidos, independente se já tenha HC, se já tenha qualquer outra coisa, vamos fazer primeiro para o juiz da primeira instância. E eu achei legal, Thiago, que você comentou na outra aula, não sei se você vai falar na sequência aí, qual foi o instrumento que você usou para poder complementar o HC que já estava lá, né? Você já tinha feito um HC por um outro motivo, e aí você fez uma complementação do HC. Eu acho legal isso, porque apesar de eles terem falado da supressão, é legal essa possibilidade de acrescentar algo no HC, né? Eu acho que isso é algo que vale, Rodrigo. Eu fui aprender isso só agora nessa situação de pandemia, foi uma ideia que me surgiu, mas eu acho que isso vale para qualquer outro momento que você tenha um HC já no tribunal, um recurso já no tribunal, e precisa de alguma forma levar algum argumento novo, algum argumento superveniente, e para você desviar desse argumento de supressão de instância, eu chamei essa petição de prestação de informações. Então eu coloquei a qualificação do meu cliente e disse lá, vem prestar informações pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. E aí expliquei toda a situação da pandemia, o número de mortes, e aí é muito importante você saber, contextualize com o local onde seu cliente está recluso, onde ele está preso. Junte dados do local onde ele está preso. Porque, às vezes, a situação de calamidade pública que tem aí é até superior à do Brasil, olhando assim de um panorama geral, né? Então, contextualize isso, mostre. Tem um pedido nosso aqui, Rodrigo, do escritório, inclusive, que a gente fez, para um caso de um cliente que está preso numa cidade, que a gente foi analisar o número de mortes na cidade, que não eram muitos, e os números de mortes na cidade, e a gente achou esse dado disponível, os locais onde residiam as pessoas que morreram eram no entorno do presídio, cara. Nossa, a pessoa legal. Que morreu mais distante do presídio, legal, acho que era 4 quilômetros. Mostra o risco de contágio, né? Porque tem muita gente que trabalha no presídio que vai morar ali nas redondezas, etc. Então pode ter tido contato. Justamente um dos argumentos que está tendo nesse momento olha, o preso, inclusive esse argumento, né, repercutiu em muitos locais. O preso é quem está melhor protegido, porque ele está em estado de isolamento, principalmente se o seu cliente está em RDD, principalmente se o seu cliente está numa penitenciária federal, em que ele fica numa série individual. Esse argumento surgiu, que ele está em total isolamento, que aqui fora o contágio é ainda maior. Peraí, ele tem contato com os agentes penitenciários, que tem contato interno com os outros presos e que tem contato externo com as pessoas que a gente não tem como dimensionar. Eu tenho certeza que todo mundo está passando por isso em casa, tendo que cuidar de filho, tendo que cuidar de idoso, às vezes, olha, não pode ir para tal lugar, não pode ir para... A gente não tem esse controle perante os agentes penitenciários. Eu não controlo com quem que o agente penitenciário está tendo contato. Pode ter um cara lá inconsequente, indo para festa, indo para um monte de local e etc. E levando tudo isso para dentro do presídio. Ah, mas estão aferindo a temperatura do agente penitenciário antes de entrar no presídio. A gente sabe que tem vários casos aí assintomáticos. Tá? Ainda que eu acredite que estão tomando essa precaução, tem vários casos assintomáticos. Fala aí, Rodrigo, desculpa, te interrompi. Não, olha só que bacana, hein? Complementando o que você está falando, na aula de hoje, lá do workshop, na aula de número 3, eu mostrei para eles um requerimento que eles podem utilizar com base na portaria da DPEM para poder atender o cliente que está lá no presídio, se for, claro, uma situação emergencial. A própria portaria prevê isso, mas o que eu queria citar, que é o mais bacana, eu dei 3 sites, que são sites oficiais, que mostram a estatística dentro do presídio. Então, eles estão monitorando dia a dia aonde tem os casos. Então, por exemplo, na época que eu gravei ali, foi finalzinho da semana passada, o maior estado com casos suspeitos era em Minas, que tinha mais de 34, 35 pessoas. Hoje já deve ter aumentado esse número. Então, tem 3 sites. Um que você vê todas as portarias, todas as regulamentações que tem, se está deixando visita ou não. A segunda portaria que mostra quantas pessoas são suspeitas naquela região e quantas mortes já tiveram dentro dos presídios. Claro que esse número vai atualizando dia a dia. E a terceira que mostra no mundo. Se você quiser comparar quantos presos estão com problema no mundo. Então esses 3 sites vão ajudar muito você a fazer a sua petição. E, que nem o Thiago falou, poder situar. Olha esse trabalho que bacana, você olhar onde foi e que se foi perto ou não do presídio. Isso ajuda muito o teu pedido, tá? Quanto menos você for no modelo, você vai pegar o modelo para usar de estrutura. Mas quanto mais você sair do modelo, que a gente brinca, né, Thiago? Direito artesanal, aqui direito feito à mão, esculpido. Quanto mais você fizer isso, mais chance você tem. Então, achei muito bacana essa petição que você fez também no HC, prestando essa informação, né? Você utilizou o fundamento em algum... Pode falar.
Nenhum artigo, Rodrigo, eu não usei nenhum fundamento. Então, até você poderia ter utilizado, acho que é artigo 407 ou 470 do CPC, que vai falar de fatos novos e etc. Mas tem também o artigo 231, salvo melhor juízo, do CPP, que é um artigo que fala de juntada de documentos a qualquer momento e etc. Uhum. Você até poderia ter usado esse fundamento legal, mas, entendo aqui, dispensável até, eu vim prestar informações e o mais legal, prestei essas informações e não fiz um pedido, viu, Rodrigo? Acho que esse que é o importante. Não adianta nada eu chamar a petição de prestação de informações e lá no final colocar um pedido para daí eles dizerem que eu estou suprimindo instância. Eu deixei ao encargo dos desembargadores, se entendessem necessário, proferir uma decisão para além daquilo que eu tinha pedido na inicial do habeas corpus. E isso é possível, né? Isso é possível que eles façam. Aí você pode usar de fundamento legal, é o artigo 654, parágrafo 2º do CPP. 654, vou repetir porque sempre a galera pergunta, 654, parágrafo 2º do CPP, que é o artigo que fala do habeas corpus de ofício. Então ali ao final você fala, ó, não vem com esse argumento de supressão de instância que quem quer dá. O ministro, o desembargador, quando quer, eles dão. Porque pode conceder a ordem de ofício, né? Foi o que a gente falou nas outras lives também, sobre o agravo de execução. Né? O que eu uso? O agravo em execução ou o HC? O agravo em execução demora. Se você for tentar um agravo em execução agora para o tribunal decidir, talvez não dê tempo. Então, a gente sempre faz os dois, né? Faz o HC, espera alguns dias e entra com o agravo em execução. Isso que você falou me deu um estalo aqui, Rodrigo. Muito importante também, porque tem muita gente errando a origem do protocolo desse pedido de prisão domiciliar. Se o seu cliente ainda é um preso provisório, ainda que exista algum incidente na vara de execução penal, esse pedido não é na vara de execução penal. Esse pedido é no juízo de origem, na onde foi decretada a prisão do seu cliente. Então esquece vara de execução penal, salvo para os presos definitivos, tá? Salvo para o teu cliente que já tem lá a guia de recolhimento definitiva, beleza? Nos demais casos, você vai protocolar esse pedido sempre no juízo de origem, aonde decretou a prisão preventiva dele, porque é ele que tem competência para discernir se vai converter essa prisão preventiva em prisão domiciliar. E aí, gente, para você citar nesse pedido, tem muita coisa, tá? Tem várias decisões do STJ, do STF. Vou até abrir aqui para vocês um que eu fiz do meu escritório na semana passada. Achei muito legal. A ideia foi do Jefferson, um dos advogados que trabalha comigo. A gente analisou todos os casos de soltura desses de relevância nacional, aí, Eduardo Cunha, João de Deus e etc. E montamos uma tabela na nossa petição, comparando nessa tabela a idade do preso, a doença do preso e os crimes que eram para ele imputados, colocando nessa tabela também o nosso cliente. E aí a gente conseguiu comprovar que nosso cliente estava numa situação de grupo de risco ainda maior do que a daqueles sujeitos que estavam soltos e as acusações eram menores. Então eu mostrei, olha, a periculosidade, a garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do delito é menor e o risco é maior. Então, assim, você coloca o julgador numa sinuca de bico, você coloca o sujeito contra a parede. Difícil ele negar aquele teu julgamento. E outra coisa que eu quero também chamar a atenção de vocês. Prestem atenção nos pareceres do Ministério Público. Tem muito parecer aí do Ministério Público citando jurisprudência do STJ, isso a gente também fez lá no escritório, que não são jurisprudências negando, viu, Rodrigo, a prisão domiciliar em relação ao Covid. São jurisprudências reconhecendo a supressão de instância. Então não é uma decisão denegatória, é uma decisão de não conhecimento. Lá no escritório a gente também fez isso. Semana passada, nesse mesmo caso, o Ministério Público juntou lá 8 jurisprudências para dizer, olha, a defesa citou 1 ou 2 jurisprudências, mas eu estou citando aqui 8 que negaram prisão domiciliar em relação ao coronavírus. A gente foi lá, entrou nessas 8 e vimos que nas 8 o pedido não foi conhecido e não denegado. Tá, e aí, Thiago, só então, uma dúvida aqui. Pode falar, vai lá. Você enxergou isso, você fez o pedido, o promotor fez o parecer dele e falou, olha, não pode porque tem jurisprudência do STJ contrário. Aí você faz uma reiteração do teu pedido, você faz um parecer depois do parecer? Eu até postei, quem não me segue, né? Meu Instagram tá aqui em cima, na livezinha, você já clica ali, já pode me seguir, @ThiagoBuni. Mas quem não me segue, eu postei semana passada, lá no meu escritório a gente tem essa mania chata, mas importante, de fazer uma petição de réplica. Sempre que o Ministério Público protocola alguma petição,
ainda que aquela petição seja em resposta a alguma inicial minha, como por exemplo um habeas corpus, um pedido de revogação, um pedido de restituição, lá no escritório a gente faz uma réplica. Porque uma das coisas que decorrem da ampla defesa, Rodrigo, é o direito à defesa ter a última palavra. Quem fala por último no processo penal é sempre o réu, independente do objeto daquele processo em específico. Então, ainda que aquele processo em específico não seja um processo criminal, uma ação penal em si, né, ainda que seja um pedido de restituição, alguma revogação ou qualquer incidente, o direito à última palavra é sempre do réu. Então, eu sempre faço, Rodrigo, depois do parecer do Ministério Público, uma petição de réplica. E aí não é um novo pedido. Aí eu simplesmente vou rebater aquilo que o Ministério Público disse na petição dele, né? Vou tentar deixar para o juiz, depois que ele lê a minha petição e viu tudo que o Ministério Público rebateu, eu rebatendo novamente os argumentos ministeriais, os argumentos do Ministério Público. Isso é muito importante, você pode fazer em todos os pedidos, não só nessa situação de coronavírus, de pandemia. É incrível, eu acho isso incrível. Essas ideias que nós temos que ter, né, tanto advogados como defensores, o que seja, nós na defesa, temos que ter esse tipo de ideia, porque essas ideias são incríveis. Tem essa tabela que você falou agora, é uma coisa incrível e me lembrou um caso de atuação na audiência de custódia, que foi um colega meu que fez, o Dr. Gustavo, Dr. Gustavo, pela defensoria, em que, olha deixa só... eu fazer um parênteses antes. Você sabia claro. que eu que sustentei nesse HC do Gustavo? Sim, por isso que eu lembrei. Você ficou sabendo disso? Você me mandou mensagem, inclusive. Conta aí. E aí, conta aí, o que aconteceu? O colega estava lá na audiência de custódia e ele percebeu que todas as decisões daquele dia da audiência de custódia, ou seja, em 12, 13 processos, processo desde estupro a furto, eram exatamente a mesma decisão. Ctrl+C, Ctrl+V. E ele fez isso que o Thiago está falando. Ele fez uma tabela e ele colocou audiência 1, decisão. Audiência 2, o crime, né? Decisão. Audiência 3. E ele fez isso na página toda. E ele entrou com um pedido de habeas corpus. O réu saiu de lá e contratou o escritório do Thiago, depois, e o Thiago fez a sustentação oral deste processo lá no tribunal. E foi isso que mudou o jogo lá, né, Thiago? Pelo que você me contou naquela época, você vai saber melhor que eu. Foi a sustentação oral, assim, entre aspas, que eu estou dizendo, talvez mais constrangedora para a autoridade de coatura que eu fiz na minha carreira profissional, viu, Rodrigo? Porque não só essa tabela foi o maior objeto ali da minha sustentação oral, mostrando a ausência de fundamentação da decisão, e aqui até para fazer uma ligação com o pacote anticrime, hoje isso ficaria ainda mais visível, porque hoje a gente tem aquele artigo 315, parágrafo 2º, que fala da fundamentação das decisões, sobretudo as decisões de prisão, 315, parágrafo 2º, e lá na hora da sustentação oral, depois que eu falei dessa tabela, fiz alusão, até revisor, vogal, que não tinha talvez observado aquilo na peça, parou, olhou, fizeram cara de assustado, e aí o desembargador relator sugeriu que fosse encaminhada a petição com um ofício para a corregedoria, para que a corregedoria oficiasse os juízes de primeira instância para que não mais utilizassem daquele modelo. Então foi uma situação altamente constrangedora. Não só concederam a ordem, não só a gente conseguiu a liberdade do cliente muito por conta daquela tabela, como também mandaram oficiar a primeira instância para que parasse, né, com aquele modus operandi de decidir dos juízes na audiência de custódia. Então, toda essa criatividade que o advogado tem que ter, todas essas criações que a gente pode fazer na nossa petição, e hoje, todas as ferramentas cada vez mais te permitem isso, como, por exemplo, colar uma imagem dentro do documento de Word, puxar seta, abrir tabela, fazer referências, grifar naquela imagem, tudo isso é muito importante. Não que você deixe a tua petição ali, né, uma salada mista, um negócio assim, um imbróglio completamente esquisito, todo colorido, tem gente também que extrapola um pouco, não. Mas que você torne tudo mais tangível pro magistrado ali na própria petição. Eu, por exemplo, podia no meu escritório ter só mencionado os casos, colocado no rodapé, colocado em anexo, né? Mas isso já gerar uma dificuldade para o magistrado ir lá, olhar, consultar, a gente nem sempre sabe se isso vai ser feito, etc. Então eu fiz questão de tabelar isso, né, para deixar isso visível, para deixar isso bem latente ali na cara de quem fosse ler. Você tem aí esse pedaço para mostrar, Thiago? Não sei se você vou procurar aqui, Rodrigo. Vou procurar ele aqui. Maravilha. Vou tentar achar ele aqui. Mas, e a gente estava comentando, eu e o Dr. Fabiano Lopes lá na live de segunda-feira, não sei se todo mundo estava lá na live com o Dr. Fabiano, inclusive ela está no YouTube, para quem quiser acessar, que nós dois aprendemos com você no pacote anticrime Distinguish, né? De utilizar, que é justamente acho que o que você fez com essa tabela, né? Só que de maneira muito mais profissional, vamos dizer assim. O Thiago vai explicar aí para vocês, a gente já falou um pouquinho na live de segunda-feira do Distinguish, mas é uma ferramenta incrível
que foi possibilitada com o pacote anticrime, e não tem profissional, acho que mais atualizado, que conhece mais o pacote anticrime do que o Thiago. As aulas dele são incríveis lá. Tanto do workshop que a gente acabou de fazer, a gente refez, né, o workshop, até pelo esse momento do coronavírus semana passada, então acho que muita gente também teve a oportunidade de assistir. Conseguiu aí? Achei a tabela aqui, Rodrigo. Maravilha. Deixa eu mostrar pro pessoal. Olha só aí, gente, a tabela que eu fiz. Nome da pessoa, idade e a doença, né? Todos presos, assim, famosos. Eduardo Cunha, esse Astério era o ex-presidente, não lembro agora, esqueci. O Dario Messi era o doleiro dos doleiros. Gilberto Furieri também era um preso político. Marcos Valério também, todo mundo lembra do Marcos Valério da época do Mensalão lá e etc. Então, tabelei dessa forma e mostrei pro pessoal, né? Também, Rodrigo, uma outra tabela que eu fiz aqui, talvez essa também bastante interessante, que eu também mencionei pro pessoal, foi das decisões que eles usavam ali a título de comparação com o meu caso, né? Deixa eu mostrar aqui. Bom, vamos lá. Olha lá, fiz essa tabela para mostrar que nenhuma das decisões ali que eles tinham citado eram aplicadas ao caso, né? Mostrei o número do habeas corpus. Essa foi a Lembra réplica? que o Ministério... Essa foi a réplica, Tá. Onde o Ministério Público tinha citado alguns habeas corpus como sendo habeas corpus de indeferimento da prisão domiciliar, mesmo diante da pandemia. Eu mostrei, olha, o número do habeas corpus é esse, a idade da pessoa é essa, então você vê que muitos ali não eram idosos, tinha uns até que a pessoa não era idosa e não apresentava doença. Aí, de fato, a gente não tem pessoa sendo solto, né? Não sendo idoso e não apresentando doença. Mas em todos deles, isso que chamou atenção, nenhum foi decisão denegatória. Todos foram decisão considerando supressão de instância. Entendeu? Que incrível. Então eu consegui comprovar isso, né? De forma taxativa, que de fato aquela jurisprudência não era aplicável ao caso em tela. Né? Eu até lembrei, no direito do trabalho tem um negócio lá que o pessoal chama de caso paradigma, né? Falei, olha, isso não é caso paradigma nunca. Isso não é caso paradigma nunca. Nem pode ser, né? Mas você estava falando do Distinguish, né, Rodrigo? Muito importante, né? A ferramenta do Distinguish, nesse momento em que a gente vê presos aí como Eduardo Cunha, como João de Deus sendo solto, tá? Não tenho nada contra nenhum dos dois aqui. Acho mesmo que pela situação de idade e saúde, ambos tinham que ser soltos, tá? Mas considero que tem muitas outras pessoas em situação igual, até pior que a deles, que também deveriam estar em liberdade nesse momento. Tudo bem. E aí vou até aqui abrir um parênteses, viu, Rodrigo? Vou deixar meu lado punitivista sair um pouquinho pela boca. Tem alguns juízes, isso foi feito aqui no nosso estado, que concederam a prisão domiciliar por um prazo determinado, por 90 dias. Talvez, se não é para conceder, de fato, a prisão domiciliar já para aquele sujeito, mas que conceda, né, de alguma forma, por um prazo delimitado, ao menos enquanto durar a pandemia e etc. Isso vai de cada juiz, mas né, eu acho que isso tem que ser um pedido subsidiário seu. Tá? Não acho que isso pode ser um pedido subsidiário seu. Salvo se de fato você está fazendo um pedido não porque o objetivo principal seja a liberdade, mas porque de fato você sabe que naquele estabelecimento há um risco muito alarmante de uma contaminação do seu cliente. Aí sim eu acho que você tem que ponderar com a família e dizer, olha, vou até abrir mão aqui para fazer um pedido subsidiário de pedir que a liberdade seja concedida ao menos enquanto durar esta pandemia. Tá? Inclusive na aula de amanhã, Thiago, do workshop, que vai ser liberado 8 horas da manhã, tá, pessoal? A aula que a gente está chamando de obrigatória, né? As aulas do workshop. Eu vou mostrar para vocês esse pedido de progressão de regime. Não é uma colocação em domiciliar, é a progressão mesmo de regime, do fechado para o semiaberto. E aí, sim, a colocação em domiciliar. E vou disponibilizar um modelo lá no grupo do Telegram para vocês, o modelo que a gente fez aqui. Inclusive, foi um modelo que concedeu para uma presa. Ela tinha problemas respiratórios, ela não era idosa. A progressão de regime dela era em 2022, eu comentei isso nas lives passadas também. E o juiz autorizou a progressão de regime dela para o semiaberto e colocou em domiciliar. Então, assim, foi um caso bem bacana também. E é essa peça que eu vou disponibilizar para eles, esse pedido de progressão de regime. Mas pode continuar. Aí vai até uma observação interessante, Rodrigo. Se o teu preso, se o teu cliente, desculpa com essa palavra, se o teu cliente, tá, é uma pessoa que já está em prisão definitiva, aí eu acho sim que você pode ponderar e pedir subsidiariamente essa liberdade por um período delimitado, por 90 dias, por 120 dias, ou até ser restaurado o estado de calamidade pública. Né?
Rodrigo, uma outra coisa que eu queria falar, e eu inclusive escrevi um artigo sobre isso, está publicado lá no site do canal Ciências Criminais, e eu recebi hoje a notícia, vai sair no Conjur, no Consultor Jurídico, na segunda-feira, tá? Eu publiquei um artigo falando sobre algumas situações que estão acontecendo e podem acontecer com alguém aí que teve já o seu pedido de prisão domiciliar deferido. Tem muitos casos que eu estou acompanhando aí pelo Brasil de prisão domiciliar deferido ou até de revogação da preventiva com cautelares diversas da prisão, mas em ambos os casos sujeitando a liberdade à colocação de tornozeleira eletrônica. A maioria das prisões domiciliares que estão sendo concedidas nesse período e também das revogações de prisão preventiva estão ali obrigando a colocação de tornozeleira eletrônica. E não demorou para que faltassem tornozeleiras eletrônicas em alguns estados. O nosso estado, Mato Grosso do Sul, é um exemplo disso. Aqui já está faltando tornozeleira eletrônica. Inclusive, Rodrigo, eu sou presidente da comissão dos advogados criminalistas, né? A gente teve, por iniciativa de algumas advogadas muito diligentes lá da comissão, doutora Érica, doutora Étila e o doutor Lucas, eles foram fazer um levantamento a respeito disso, de quantas pessoas estavam ali presas, aguardando a liberdade, em virtude da falta de tornozeleira. A gente vai divulgar isso aí amanhã, estamos fazendo uma checagem, então não tem os números ainda, mas passam de 30 pessoas aqui no Mato Grosso do Sul esperando uma tornozeleira eletrônica já com liberdade concedida. Então é muito importante já trazer para vocês argumentos para isso, e aí eu aproveito para falar do Distinguish. Existem duas jurisprudências, tá? Estão nesses meus artigos, eu vou passar para o Rodrigo para ele colocar no grupo do Telegram para vocês, tá? Existem duas jurisprudências. Primeiro, uma jurisprudência do TJ do Piauí, que diz o seguinte, olha, se não tiver tornozeleira eletrônica, conceda a liberdade para o preso, tá? E intime ele, assim que o aparelho de monitoração estiver disponível, para voltar e ser colocado a tornozeleira. Se ele não comparecer, revoga-se a liberdade. Tá? Então essa é a medida mais prudente. Ó, concede a liberdade, não tem tornozeleira, não tem problema. A liberdade vai ser monitorada assim que tiver tornozeleira disponível. Então essa decisão do TJPOI é muito interessante. E ela é inclusive anterior à situação da pandemia. E aqui você pode até jogar um argumento. Olha, se antes da pandemia isso já era justificável, agora muito mais. Agora muito mais. Perfeito. E a segunda decisão, e essa é a decisão que você vai usar para combater o mérito, é do TJ do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, olha, é uma insuficiência estatal a falta de tornozeleira. O preso, o jurisdicionado, não pode ele ser prejudicado. E aqui dá para você fazer duas analogias. É pacífica as jurisprudências do STJ, e inclusive teve uma decisão em HC coletivo agora do ministro Sebastião Reis, em virtude da pandemia, em que ele deu HC coletivo para todos os presos do Espírito Santo, todos que estivessem aguardando o pagamento de fiança para ter a liberdade. É pacífico no STJ que a falta do pagamento de fiança, Rodrigo sabe muito isso porque é defensor público, pacífico que a falta do pagamento de fiança não impede a liberdade da pessoa. Olha, se a falta de recursos pessoais não podem impedir minha liberdade, é óbvio que a falta de recursos de terceiro, estatal, não é nem minha, não pode impedir minha liberdade. E aqui dá para fazer também uma última analogia rapidinho, Rodrigo. Pode ser, a súmula. Uma última analogia, a súmula vinculante 56, que é aquela que não permite que o preso fique em estabelecimento mais gravoso. Se eu não posso ficar em estabelecimento mais gravoso, é óbvio que eu não posso continuar preso se eu já tive uma decisão reconhecendo o meu direito de prisão domiciliar ou de liberdade, mediante apenas a colocação de tornozeleira. Então você pode fazer essas duas analogias ainda. Manda aí, Rodrigo. Perfeito. Eu ia perguntar até para você o que você achava da analogia com a súmula, porque amanhã eu vou comentar essa súmula que ela está na recomendação 62. Para a progressão antecipada de regime, eles citam essa súmula vinculante do STF. Né? Bem bacana. Exatamente. Eu tive um caso essa analogia. Que você estava falando aí da fiança, em que na audiência de custódia ela tinha furtado, acho que 2 desodorantes. Esse era o crime dela, furtei 2 desodorantes. E a juíza deu uma fiança para ela de R$400. E ela furtou o desodorante porque ela não tinha como pagar o aluguel. E ela ficou desesperada e furtou lá no mercado 2 desodorantes. E ela não concedeu a liberdade. Ela deu... Foi um caso até que eu mostrei numa das aulas que eu faço da terça-feira, porque eu fiquei muito revoltado com a situação. E ela falou assim, doutora, eu vou dar a fiança. Eu falei assim, não, doutora, concede então decreta a prisão preventiva dela. Ela falou assim, não, vou dar um tempo para ela pagar. Eu falei, doutora, eu já estou falando para você que ela não vai pagar. Eu não quero prisão com liberdade com fiança, porque ela não tem como pagar. Eu não vou fazer o pedido da fiança. E aí a juíza falou assim, não, eu vou conceder um prazo para ela pagar. Eu falei, não tem, doutora, ou você converte a prisão aqui em preventiva, ou você não converteu a preventiva. Aí ela não mencionou sobre a prisão preventiva,
falou que ela tinha, que só a liberdade só poderia vir com a fiança. Eu fiz o HC e foi concedido em liminar. No HC, se eu não me engano, foi concedido em liminar de HC a soltura dela. Foi bem bacana isso. Mas demorou 3 dias presa. Né? E se for, tem um caso igualzinho a esse lá no escritório, viu, Rodrigo? Mesma coisa. E aí, inclusive, você pode mostrar, olha, o valor do furto é bem menor do que o valor da fiança. Normalmente a fiança é colocada em 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, muito menor do que o valor do prejuízo que a pessoa gerou, né? Mas se você está com essa situação de fiança nesse momento, eu já te adianto aí, né? Tem um HC do STJ decidido lá pelo ministro Sebastião Reis, é uma liminar dele, dando liberdade para todo mundo. Até menciono aqui o número do HC. É o HC 568-693. HC 568-693. Mas fica tranquilo, essa decisão do STJ, a decisão do TJ Piauí e a decisão do TJRJ, eu já vou disponibilizar para o Rodrigo, para depois da live ele deixar disponível para vocês no grupo do Telegram. E quem é meu aluno do PAC, pelo amor de Deus, também já vou disponibilizar para vocês, já está lá. Mas vocês vão pedir para mandar de novo, eu vou mandar também, não fiquem doidos, tá? E o texto, tá? O texto também tá lá no canal Ciências Criminais, só você colocar meu nome no Google, Thiago Bunin, né? Canal Ciências Criminais, você vai achar lá o texto. Lá no texto eu cito essas e outras jurisprudências, te dou outras ideias, faço outras críticas, que você pode usar como argumento na sua petição, pode citar, pode fazer como você achar melhor. Thiago, para a gente poder dar continuidade, claro. eu estou vendo o tempo aqui em cima, para poder abrir até para o pessoal poder fazer umas perguntas, você não pode mostrar os trechinhos que você queria mostrar da sustentação? A gente tem que falar do sistema e um pedido que eu vou perguntar para você, até por curiosidade. Claro. Como que foi seu pedido para fazer a sustentação oral? Foi tranquilo? Eles receberam... Você fez só um pedido normal, como você faz sempre? Como que foi? Eles publicaram a sua ida lá? Olha só, aqui no nosso tribunal, gente, do Mato Grosso do Sul, eles não exigem que você solicite a realização de sustentação oral antes da sessão. Tá? Essa solicitação de sustentação oral é preciso ser realizada só na sessão. E como a minha sustentação oral ainda foi presencial, o advogado presencial, eu tive que ir até o Tribunal de Justiça, eles não me obrigaram a pedir isso antes. Agora isso precisa ser requerido antes, viu, Rodrigo? O advogado tem que apresentar um pedido pelo próprio Tribunal de Justiça. Você vai ligar na assessoria, a depender do seu tribunal, porque eu não sei como é que vai funcionar aí na cidade onde vocês estão vendo. Você vai ligar na assessoria do relator. Isso eu posso dizer que sim, pelo que me consta, todos os tribunais estão disponibilizando canais de contato remoto, de atendimento remoto, seja por e-mail, seja por telefone. Então você vai procurar qual é esse canal de atendimento remoto, vai buscar um atendimento ali para dizer que você quer fazer a sustentação oral, tá? Porque a maioria dos tribunais já estão realizando elas por videoconferência. A minha foi feita lá fisicamente, de frente para um computador. Isso é muito diferente, você tem que estar preparado para isso, para não se surpreender, né? Eu já tenho aí, talvez, eu até falo, eu faço sustentação oral em praticamente todos os processos meus que vão para tribunal. Então eu tenho aí facilmente mais de, sei lá, 100, 200 sustentações orais. Então não sou um cara que estou começando hoje em sustentação oral. E ainda assim, quando eu cheguei lá e vi que era sentado, me gerou, né, um espanto. Eu falei, poxa, saí da minha zona de conforto, que é fazer sustentação oral em pé, gesticulando e etc. E outra, tem uma câmera na minha frente. Se eu gesticulo com a mão assim, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo com a mão aqui. Então, meus gestos com a mão tem que ser diferente. A gente que grava aula já tem, né, um pouquinho disso. Você ia ter que adequar isso ali, naquele momento. Então, tudo isso você tem que se ligar. Então, primeiramente, para saber se você vai ter que agendar ou não, e para saber se ela está sendo feita, sustentação oral, com você indo até o tribunal, ou se eles já estão te disponibilizando um link para, através de algum aplicativo, você fazer essa sustentação oral, não deixe para a última hora, não deixe para o dia, faça isso no dia antecedente ou até 2 dias antes da sua sustentação oral, ligando naquele tribunal e se informando como está funcionando. E aí eu vou te mostrar rapidinho um trecho da minha sustentação oral, porque é muito engraçado o que aconteceu no começo da sustentação oral. Eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo eu nunca vi, hein? Vamos lá. Esse vídeo eu nem postei esse vídeo ainda, eu vou tirar o para pegar o áudio. Tá. Para que a ação dispensa na encontro relatório? Dispensa, excelência. Então, dispensando o relatório, o senhor tem um prazo regimental, eu pediria que o senhor pudesse ser o sucinto, no caso, né, nosso sistema tem um frágil ainda também. Claro. Deu para ouvir o que falou aí, Rodrigo?
Não muito bem. Não muito bem? Tá. Mas Deixa você eu pode fazer o repetir aí. seguinte. Eu vou repetir, vou colocar o fone e vou colocar o microfone próximo da saída do meu computador, tá? Vamos ver se melhora para o pessoal ouvir, porque é isso que foi interessante pra caramba ali no começo. Projeto, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, dispensar a leitura do relatório, o senhor tem um prazo regimental, eu pediria que o senhor pudesse ser o sucinto, no caso, né, nosso sistema é muito frágil ainda também. Claro, claro. Deu para ouvir, Rodrigo? Eu vou pedir para você, eu não entendi o que ele falou. O desembargador iniciou pedindo para que eu fosse sucinto na minha sustentação oral, porque o sistema ainda estava muito frágil, porque eles não estavam ainda adaptados naquilo, porque eles estavam ainda se identificando com o sistema e etc. Tá? Então essa foi a primeira dificuldade. Aí, olha só, gente, olha que diferente. Eu estou aqui sentado, fazendo a sustentação oral, estou de frente para um computador. A visão que eu tinha era exatamente essa que vocês estão tendo aqui agora. Ó. Eu estava de frente para um computador fazendo a sustentação oral. Então, até isso foi diferente. Por que isso foi diferente? Isso foi diferente porque na câmera, o que eu vi ali, muito provavelmente é o que você vai ver. Eu não sei se vocês estão acostumados com Zoom, com Microsoft Teams e outras plataformas ali de reuniões de grupo, mas eu via várias câmeras, uma com cada desembargador. E aí o primeiro erro que eu cometi no início da sustentação oral, Rodrigo, foi olhar para os desembargadores como se eu estivesse fazendo a sustentação oral presencial. Quando você está fazendo a sustentação oral presencial, aqui, hora né? você olha para um desembargador, fala com ele, é igual aqui. Hora você olha para um deles, fala com ele, hora você olha para o outro, fala... Mas quando eu estava fazendo isso, eu estava fazendo isso que eu estou fazendo aqui para a câmera, Porque, na verdade, eu tinha que olhar só para a telinha do computador. Então, Só na até com câmera. isso... Você tem que se preocupar, senão você fica... Imagina, olha aqui, vocês estão me olhando, olha que esquisito. Os caras falando para um lado. Então, tudo isso faz parte da sua conexão de argumento. Tudo isso você tem que pensar no momento em que você está argumentando ali com os embargadores. E ele pediu, poxa, para eu ser sucinto, era um caso mega complexo. Eu tinha preparado uma sustentação oral ali que ia durar o prazo regimental. Mas diante desse pedido dele, eu tive que adaptar. Ainda talvez ficou maior do que ele talvez esperasse, né? E aí, ao final, eu tive que ter a preocupação de me desculpar, que eu entendi o momento. Tudo isso você tem que sentir nesse momento, né? Tem que elogiar os embargadores por estarem ali, exercendo essa função remota. Ainda que você pense, que você imagine que eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles, né? Muitos, pela idade, pela dificuldade talvez de terem acesso ao sistema de computador, etc., eu percebi que muitos estavam na sala do gabinete ali do Tribunal de Justiça. Então, estavam fora da sua residência, talvez, entre aspas, pela idade, a gente não sabe se até são portadores de doença, sendo grupo de risco e ali se arriscando. Então, isso você tem que reconhecer também. Afinal, você está ali por conta disso, você está defendendo a liberdade de um cliente que está numa situação dessa. E aí, rapidamente, Rodrigo, para a gente abrir para as perguntas, né, eu quero mostrar provavelmente como já vai ficar a maioria dos tribunais. Olha só que legal, isso aqui falando do nosso tribunal, que é o TJMS. O TJMS hoje disponibilizou para a gente, eu vou deixar rolando aqui, vou falando, um canal, um link, na verdade, no YouTube, explicando como que vai funcionar a sustentação oral por videoconferência. A partir de agora, no TJMS, até os advogados vão ficar na sua residência ou no seu escritório, aonde tiverem, e vão fazer a sustentação oral de frente para a câmera do computador. E é muito interessante, o TJMS usou especificadamente um programa criado por eles, que você fica numa sala de espera, aguardando o seu momento de fazer a sustentação oral, e aí quando eles liberam que é o teu momento, eles te dão um novo login, você coloca esse novo login na barra de ferramentas, e aí ele te coloca, olha só, como se fosse no púlpito, no local de fazer a sustentação oral. Nesse momento significa que os desembargadores estão te vendo, e aí vai abrir, aqui não abriu porque eles não estavam logados, mas vai abrir nesse canto o rosto de todos os desembargadores, tá, os ícones dele, e você vai fazer a sustentação oral. Beleza? Incrível. Então, isso provavelmente vai acontecer em todos os tribunais, porque a gente tem a suspensão do STJ ao menos até o dia 30, isso pode ainda ser majorado, isso pode ainda ser aumentado, e eu sinceramente acho que pelo que a gente está vivendo, pelos números que a gente está vendo, vai ser aumentado, tá?
Também acho. Então, assim, isso vai acontecer em todos os estados, vai acontecer em nível de STJ, em nível de STF. E, Rodrigo, essa é uma realidade importante e talvez chegue para ficar. Isso é o que vai possibilitar, talvez, a gente aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu, que sou advogado, né? Fazer uma sustentação oral daqui, em Brasília, daqui em outro estado e etc. São consequências que eu acho que vai ficar. Eu até ouvi esses dias, já vou liberar o comentário aqui para vocês fazerem perguntas, eu ouvi esses dias até uma pessoa falando o inverso. As pessoas estão em home office com os filhos, com todo mundo correndo para um lado e para o outro, e o cara ou a mulher está rezando para sair para ir para o escritório, porque não consegue trabalhar. Mas eu acho que essa parte de atendimento virtual, audiência virtual, isso vai vir para ficar mesmo. Inclusive, eu estava até falando com o Thiago esses dias, é um pedido que eu vou fazer na minha vara de violência doméstica, para que o réu, porque o réu não fica, quando é processo de violência doméstica, e a vara especializada, o réu não fica na sala, eles não deixam ficar com depoimento de testemunha da vítima, e também no depoimento da vítima, claro, aí ele não fica mesmo. E, então eu vou fazer um pedido para que ele fique por videoconferência, para que ele veja por videoconferência. Ele vai lá na sala de videoconferência e ele está assistindo o que acontece ali, porque o réu tem direito a ter contato com as provas, né? Bom, abri os comentários aqui, pessoal. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta, eu vi que tem 16 perguntas aqui nas caixinhas de pergunta também. Eu vou procurando aqui, Thiago, se você achar alguma aí. Achei uma legal aqui, ó. Impetrei um HC que ainda não foi julgado. Posso juntar um HC, juntar no HC um pedido referente ao Covid-19? Acho que foi isso que você falou aí, né, agora há pouco. É exatamente isso, viu, gente? O exemplo é exatamente esse. Essa petição de prestação de informações é você acrescentar um pedido de prisão domiciliar no seu HC em virtude do Covid-19. 2 cuidados que você vai ter com o nome dessa petição, tá? Então chama ela ali de prestação de informações e com ao final não fazer um pedido. Dizer para que os desembargadores ou ministros sintam-se à vontade em se achar necessário decretar a prisão domiciliar, que façam isso de ofício, como permite o 654, parágrafo 2º do CPP. Ponto. Deixa na mão deles. Fala, ó, tô abrindo a possibilidade que vocês decidam. Não sou eu que tô pedindo isso. Eu só tô mostrando como é que tá a situação. Mais uma pergunta que eu coloquei aí na tela, vai descobrir um pouquinho aí, mas acho que dá para ver. Não, imagina. Eu vou para cima aqui. Qual a sua opinião sobre enviar memoriais de HC em vídeo resumido? Eu vi uma pessoa fazendo isso até hoje. Qual a sua opinião de enviar memoriais HC em vídeo resumido? Então, isso é algo, Rodrigo, que eu já até vi o pessoal fazer através de QR Code. Colocando o QR Code na petição, né, e colocando ali um memorial. Acho válido você fazer. Acho assim, é melhor isso, atualmente, do que você não fazer. Vou te dizer, esses HCs que eu fiz, eu tentei distribuir memoriais e não consegui. Talvez fosse melhor que eu tivesse colocado ali um QR Code e tivesse feito os memoriais auriculares, que a gente chama, né? Aquele memorial, um despacho que você vai falando através de um vídeo. Interessante. Tem uma pergunta aqui, ó. Paciente com progressão prevista para 2024. Cabe tentar progressão? Eu estou batendo muito nessa tecla, Thiago, que agora, nessa época aqui de pandemia, seria como se fosse o direito penal do autor. Né? A gente para de olhar para o fato e olha para o autor para fazer os pedidos de liberdade. Olha as condições pessoais dele. Isso que eu quero dizer com o direito penal do autor. Olha se ele é idoso, se ele é maior de... se ele tem alguma doença respiratória, e não olha mais quando vai ser a progressão, qual foi o crime que ele cometeu, quantos anos de pena ele tem. Isso você deixa um pouco de lado nesse momento e vai olhar mais a condição pessoal daquela pessoa que está fazendo o pedido. Claro Exatamente. Que, às vezes, isso pode te ajudar. A progressão é daqui 6 meses. Poxa, ótimo. A progressão é daqui 6 meses, o cara está num grupo de risco. Isso são argumentos que te ajudam, você coloca na peça. Agora, não importa tanto o crime que ele cometeu, né? Achou alguma pergunta aí, Thiago? Isso casa, Rodrigo, até com a pergunta do Paulo Afonso aqui. Olha, pelo que eu entendi, você está falando que cabe prisão domiciliar para todo mundo, só pela situação da pandemia, etc. Ó, Paulo, vamos lá. Não é uma carta de alforria, eu até falo isso no meu texto. Não é uma liberdade para todos, ok? Eu defendo que o crime, a gravidade do crime não pode ser observado. O que tem que ser observado agora é a situação do réu. Não estão falando aí em tudo quanto é canto de isolamento vertical e etc. É mais ou menos isso transportado para o presídio. Quem é grupo de risco não pode ficar no presídio nesse momento, independente do crime que praticou, seja ele grave ou não. É isso que eu defendo, tá? Exatamente. O problema, tem vários problemas, né? O problema de aglomeração no presídio. O problema as pessoas de que estão lá também. entram e saem todo tempo. É difícil. A minha opinião é, quem é grupo de risco e quem está em presídio que tem superlotação, esses têm que sair, não tem jeito. Ó, tem uma pergunta bacana aqui. Condenado que não está no grupo de risco, mas tem o direito ao regime aberto em julho do presente ano. Existe a possibilidade de se antecipar a progressão? Existe, tá? A possibilidade de você fazer o pedido de progressão antecipada. E a própria recomendação, lembrando, é uma recomendação, não tem força de lei,
mas a gente pode usar ela como fundamento, ela fala da colocação em domiciliar de todo mundo que está em semiaberto e aberto, tá? E não é grupo de risco. Qualquer pessoa que esteja em semiaberto e aberto, a recomendação fala que pode ser colocado, ou que deve ser colocado em domiciliar. Teve uma pergunta aqui, Rodrigo, de ordem bem prática. Tiago, vale mesmo a pena de fazer sustentação oral? Gente, eu já reverti muitos, mas muitos casos na sustentação oral. Você mostra interesse, você abre os olhos para situações que não estavam vistas, você consegue ganhar, às vezes, um revisor, um vogal, que não era o desembargador e relator daquele processo e não tinha visto aquela gravidade dos fatos. E nesse período de pandemia, vale ainda mais a pena. Por quê? Porque tem pouquíssimos advogados indo até lá fazer a sustentação oral ou se valendo da videoconferência para fazer a sustentação oral. Nesse dia, nessa câmara que eu fiz sustentação oral, normalmente são 5, 6, 7 sustentações orais. Nesse dia era só eu fazendo sustentação oral. Então, você ganha todo um protagonismo naquele seu pedido, o que te favorece e te dá mais possibilidade dele ser deferido, obviamente. Tem uma pergunta aqui, ó. Se o Thiago já conseguiu alguma revogação de prisão preventiva que está há mais de 90 dias sem julgamento, até pelo pacote anticrime ou pela recomendação? Os dois, né? O Código Anticrime prevê no 316, parágrafo único, essa obrigatoriedade, e na recomendação está lá no artigo 4º, não vou lembrar o inciso, acho que é inciso 3, letra C. Se eu acertei, foi um baita chute, mas acho que é isso aí, tá? Ambos fazem a previsão de que tem que ser revisada a cada 90 dias, tá? Eu já consegui um agora, no coronavírus, em virtude da pandemia. Acho que não foi pela falta de revisão, vou ser sincero, acho que foi pela pandemia, mas já tinha conseguido um outro anteriormente, que eu fiz o pedido para o juiz, ele não apreciou, em razão da morosidade do juiz, eu já subi com HC para o tribunal e o tribunal deu, tá? A gente está fazendo uma triagem na defensoria, justamente separando, ó, quem tem prisão há mais de 90 dias, quem está no grupo de risco. Os primeiros pedidos que nós fizemos foram nesse sentido, depois fomos ampliando um pouco o leque, né? Então, quem se encaixava em 4, 5, 6 fundamentos, ótimo. O cara tem mais de 60 anos, tem asma e está preso há mais de 90 dias sem ter reavaliação de prisão. Então, ele se encaixava em 3, e o crime sem violência, por exemplo, no tráfico de drogas. Então, ele se encaixa em 4 itens da recomendação. Aí você vai colocar todos ali e pontuar. Tiago, a gente tem mais 3 minutos aqui. Eu vou aproveitar para fazer o agradecimento já a você aqui. O Thiago está recuperando de uma amidalite, né, Thiago? Mesmo doente, ele teve que cancelar as lives de ontem, mas hoje ele compareceu aí. Eu não vou abusar dele, da gente ficar 1h30, 1h40 aqui, como a gente fez nos outros dias, porque ele está precisando aí recuperar a voz, até não sabia se dá para ele falar hoje, tomando injeção e tudo mais. Então, Thiago, obrigado mesmo, tá? De coração por você estar aqui com a gente. Valeu, Rodrigão, obrigado. Suas peças aí, mostrando tudo, tá? Vou deixar você fazer suas considerações, porque senão a live acaba do nada e aí você acaba não se despedindo. E depois, se der tempo, a gente responde mais uma ou duas aí. Bom, gente, é muito importante nesse momento você acreditar, tá, nas possibilidades que você tem novas na sua advocacia. Não desista, não veja esse momento como um momento de baixa na sua profissão. Muito pelo contrário, veja ele como um pedido de uma possibilidade, um momento de continuar fazendo bem para as pessoas que você atende aí no seu escritório, tá? Continuar fazendo pedidos de liberdade, pedidos de revogação em razão dessa situação de Covid, em razão, às vezes, de redesignação. Isso a gente não falou, viu, Rodrigo? Mas redesignar a audiência por conta do coronavírus, vou pedir a liberdade do meu cliente. Por quê? Excesso de prazo. Pensa nisso também, tá? Isso aconteceu também aqui no meu escritório. Então, veja isso como uma porta de novas oportunidades pelos processos que você já tem no teu escritório para que você tenha resultado. Afinal, é resultado que te trazem novos clientes e também para angariar novas possibilidades de novos clientes. Quem é inteligente, quem tem vontade de trabalhar, vê sempre a crise como uma possibilidade de recomeço. E é isso que o Rodrigo está aqui tentando proporcionar para vocês. Rodrigo, obrigado mesmo pelo convite. Faz aí você agora o teu fechamento. Um grande abraço. Não, eu queria falar, só falar pro pessoal, fazer 2 combinados com quem ficou aqui até agora. Todo mundo praticamente ficou aqui até o final. Achei muito legal isso. Então, vou fazer 2 combinados com vocês. O primeiro deles, assim que termina as lives, como eu tô fazendo todo dia, eu vou tirar uma foto aqui, vou postar lá no feed, vou pedir para vocês colocarem lá qual foi a melhor sacada dessa live de hoje, o que você vai usar amanhã, por exemplo, no seu escritório. E a segunda coisa que vai ficar combinado com vocês é o seguinte: eu vou colocar agora, lá no meu Stories, uma caixinha de pergunta e resposta, tá? Para vocês poderem deixar essas dúvidas que vocês tenham aqui lá na caixinha. E aí, amanhã eu vou respondendo para vocês. O Thiago também, ele entra aqui no perfil também para responder, para postar, se ele se sentir vontade também, para poder responder vocês, tá? Quem não deu para responder aqui, vou deixar a caixinha. Então vai lá no Stories e deixa sua pergunta, tá? Da última vez que eu falei isso, o pessoal foi muito pouco ali
na caixinha e aí não deu para responder. Então, vamos lá em peso, tá? Para colocar. Vocês estão me ouvindo ainda? Porque parece que o Thiago deu uma travada ali. Voltou. Agora voltou. E, pessoal, só lembrando então que amanhã... Você tá me ouvindo, Thiago? Eu não tô te ouvindo mais. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que sim, não sei. Talvez. Estejam me ouvindo. Coloquei uma mãozinha para cima. Sim, então maravilha. Só o seu som, Thiago, cortou, tá? Lembrando, pessoal, vai cortar qualquer segundo aqui a live. Amanhã